Imagina se eu te dissesse que ficar algumas horas sem comer pode ter algum efeito na sua artrose. Parece loucura, né? Mas tem gente pesquisando isso seriamente. E os resultados estão começando a aparecer. Meu nome é Murilo Almeida e junto com você vamos acabar com a dor no seu quadril. Hoje eu vou te mostrar nesse vídeo o que a ciência já sabe e o que ainda falta descobrir sobre a relação entre jejum e artrose. Algumas semanas atrás, uma paciente me fez uma pergunta muito curiosa. Ela disse, doutor, eu comecei a fazer jejum intermitente e estou achando que a minha dor no quadril está melhorando. Isso tem fundamento? Eu poderia simplesmente ter respondido que não existe evidência forte, mas decidi investigar um pouco mais. Eu fui atrás de estudos científicos e o que eu encontrei me surpreendeu muito. Não porque o jejum é uma cura milagrosa, longe disso, mas porque existem mecanismos biológicos reais que explicam por que o jejum pode influenciar na sua artrose. E isso muda a forma como a gente pensa sobre essa doença. Antes da gente começar a falar sobre o jejum, eu preciso explicar uma coisa muito importante. A artrose não é somente um desgaste. Durante décadas, a gente aprendeu que a artrose era simplesmente a cartilagem se desgastando com o tempo. Como um pneu velho que vai gastando com o uso. Mas hoje a gente sabe que a história é muito mais complexa. A artrose ela envolve inflamação crônica de baixo grau, alterações metabólicas e até mudança na microbiota intestinal. Sim, o intestino pode ter uma relação com a dor no seu joelho, com a dor no seu quadril. E é justamente nesse ponto que o jejum entra na história. Por que o jejum pode agir exatamente nesses mecanismos? Existem 4 caminhos principais pelos quais o jejum pode influenciar na sua artrose. O primeiro mecanismo é a redução da inflamação. A artrose envolve um processo inflamatório crônico dentro da sua articulação. E não é uma inflamação intensa como quando você torce o tornozelo. É uma inflamação silenciosa que vai degradando a sua cartilagem aos poucos. E alguns estudos publicados em revistas científicas importantes mostram que o jejum intermitente pode reduzir marcadores inflamatórios no organismo. Isso inclui substâncias inflamatórias presentes no sangue que participam no processo de degradação da sua cartilagem. Ou seja, o jejum pode ajudar a diminuir esse fogo silencioso que acontece dentro da articulação. Mas é importante deixar claro, viu? Muitos desses estudos foram feitos em modelos experimentais ou em outras doenças inflamatórias. O segundo mecanismo é a autofagia. A autofagia é um processo natural do nosso organismo em que a célula faz uma espécie de limpeza interna. Ela remove componentes danificados e recicla estruturas celulares. Então, quando você passa grandes períodos em jejum, esse processo tende a ser ativado. E isso é importante para a cartilagem, porque as células da cartilagem, chamada de condrócitos, dependem muito da autofagia para se manterem saudáveis. E quando esse mecanismo falha, essas células envelhecem mais rápido e a cartilagem degenera. Então, alguns estudos estão indo pelo lado de mostrar que o jejum pode estimular processos de limpeza celular que ajudam a preservar o metabolismo dessas células. Mas presta atenção, isso não significa que o jejum regenera a cartilagem. Nenhum estudo sério mostrou isso. E o que ele pode fazer é melhorar um ambiente celular onde a cartilagem existe. O terceiro mecanismo envolve metabolismo. Hoje a gente sabe que existe uma ligação muito forte entre síndrome metabólica e artrose. E pacientes com resistência à insulina, colesterol alto, obesidade e alterações metabólicas têm mais artrose do que os outros. E não é apenas por causa do peso, viu? Essas alterações metabólicas, elas criam um ambiente inflamatório no corpo que também afeta as articulações. O jejum intermitente ele pode melhorar vários desses fatores metabólicos. Pode melhorar a sensibilidade para a insulina, reduzir alguns marcadores inflamatórios e até influenciar a microbiota intestinal. E tudo isso pode contribuir indiretamente para a saúde da articulação. O quarto mecanismo talvez seja o mais intuitivo, que é a perda de peso. O excesso de peso aumenta muito a carga sobre as articulações. Existe um dado clássico na literatura que mostra que cada quilo perdido pode reduzir em aproximadamente 4 quilos de carga sobre o joelho em cada passo. Então, quando uma pessoa perde peso, a articulação passa a sofrer menos pressão. E o jejum intermitente pode ser uma ferramenta que ajuda algumas pessoas a perder peso de forma sustentável. E isso pode contribuir para o controle da dor
e para a progressão da artrose. E agora vem a parte mais importante desse vídeo, viu? A honestidade científica. Existe um estudo clínico que avaliou pacientes com artrose submetidos a períodos controlados de jejum dentro de um protocolo terapêutico mais amplo. Esses pacientes apresentaram melhora da dor, da função articular e da qualidade de vida. Mas ainda não existem grandes ensaios clínicos randomizados específicos para artrose, avaliando o jejum como um tratamento. Então, o que a gente pode afirmar com segurança? Que os mecanismos biológicos fazem sentido, que os resultados iniciais são promissores, mas que ainda precisamos de mais pesquisa para poder ter conclusões definitivas. E isso não é um problema. Isso é exatamente como a ciência funciona, com cautela, método e transparência. E se você tem artrose e está assistindo esse vídeo, o principal recado é o seguinte: o jejum intermitente provavelmente não vai regenerar sua cartilagem, mas ele pode atuar como modulador do ambiente metabólico e inflamatório da sua articulação. Isso significa que ele pode ajudar a diminuir sintoma, retardar a progressão e melhorar a resposta do seu tratamento conservador. Mas ele não substitui o tratamento médico, ele não substitui a fisioterapia, ele não substitui exercício e ele também não substitui cirurgia quando ela é necessária. Se você tem interesse em incluir o jejum na sua rotina, converse com o seu médico. Existem pessoas que não devem fazer jejum, como alguns pacientes diabéticos, gestantes ou pessoas com alguns problemas de saúde. O mais importante é cuidar da sua saúde de forma integrada. Não existe solução milagrosa. A ciência está investigando a relação entre jejum e artrose por 4 mecanismos principais: redução da inflamação, ativação da autofagia, melhora metabólica e perda de peso. Os dados iniciais são promissores, mas ainda estamos no começo dessa história. Eu vou continuar acompanhando as pesquisas para poder trazer essas informações aqui para você. Aliás, existe um tema muito interessante surgindo agora na literatura científica: a relação entre resistência à insulina, síndrome metabólica e artrose. Isso pode mudar completamente a forma como a gente entende essa doença. Se você quiser que eu faça um vídeo sobre isso, escreve aqui nos comentários. E se esse conteúdo faz sentido para você, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilhe com quem também tem artrose e pode se beneficiar dessa informação. Até semana que vem.